O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus diz: Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. É interessante aqui, meus irmãos, que nós façamos uma diferenciação. Jesus, ele faz, quando ele diz, a minha paz eu vos dou, ele está diferenciando a paz mundana aqui, compreendamos, não é a paz pecaminosa, entende? Mundana aqui compreendamos a paz que vem do mundo natural. Isto é, o que é a paz do mundo natural? É a ausência de conflitos, é a ausência de contrariedades, é aquela que nos possibilita emoções tranquilas, é aquela que nos isenta de sofrimento. É a paz do mundo, é a paz meramente natural. Mas Jesus diz: eu não vos dou a paz como o mundo vos dá, eu vos dou a minha paz. Eu vos dou aquela paz que eu vos dei quando ressuscitado, que disse: a paz esteja convosco, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Então, nós estamos falando aqui de uma paz espiritual, de uma paz celeste, de uma paz sobrenatural, da paz do Cristo obediente e ressuscitado. Então, que nós tenhamos em mente, estamos falando de uma paz diferente, de um dom dado por Deus aos seus. Pois bem, e o que é, meus irmãos, em que consiste esta paz? Esta paz consiste em estar na vontade de Deus. Essa paz, ela é fruto da obediência a Deus. Esta paz, ela é uma consequência da nossa aceitação da vontade de Deus. Jesus diz aqui, continuemos, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração. Jesus retoma este ponto: não se perturbe o vosso coração. Eu vou, mas eu voltarei a vós. Jesus está falando aqui a respeito de quê? Nós estamos em João, capítulo 14. Jesus está falando da sua morte. Ele vai morrer. Daqui a poucas horas, Jesus vai ser preso,
Quer dizer, daqui a poucas horas, eles vão ver Jesus suando sangue. Daqui a poucas horas, eles verão Jesus Cristo preso e flagelado. Daqui a poucas horas, eles verão Cristo crucificado e morto. Então, isso de alguma maneira vai perturbar o coração deles. Então ele diz: não se perturbe o vosso coração. Versículo 19: e eu vos digo isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. É interessante, meus irmãos, este cuidado de nosso Senhor, para que os apóstolos não se escandalizem com o sofrimento, para que os apóstolos não percam a fé quando o sofrimento bater na porta da existência deles. Jesus diz aqui em João capítulo 14, versículo 29, e Jesus já disse isso lá em João capítulo 13, versículo 19. Jesus já disse, isto é, ele adverte quando ele fala assim: olha, um de vós vai me trair, aquele a quem eu der o pão me levantará o calcanhar, e eu vos digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis que eu sou. Percebe? Jesus já havia advertido, Jesus adverte novamente, Jesus avisa que Pedro vai traí-lo, ou melhor, que Pedro vai negá-lo. E tudo isso para quê? Para que eles não percam a paz. Porque qual é a paz do mundo? A paz do mundo é a ausência de contrariedade, é a ausência de perturbação, é a ausência de sofrimento, e eles vão experimentar a contrariedade, o sofrimento, a perturbação. Então a paz meramente natural eles vão perder, mas eu vos dou a minha paz, isto é, eu estou na obediência à vontade do Pai, e eu quero que vocês estejam também na obediência à vontade do Pai. Vejam aqui o que é que Jesus vai dizer no finalzinho. Ele diz que ele não falará mais com eles, que o chefe deste mundo virá, isto é, que haverá uma aparente vitória do chefe do mundo, o diabo, do príncipe deste mundo. Mas Jesus diz: ele não tem poder sobre mim, eu estou apenas na vontade do Pai. Faz parte da vontade do Pai que isto aconteça, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele aceita a vontade do Pai, ele aceita amorosamente a vontade do Pai, e nisto consiste a sua paz e a paz que Ele nos dá. O que é que isso, meus irmãos, nos ensina? De que nós precisamos estar na paz de Deus, nós precisamos estar na vontade de Deus. Sabe, quando você peca, quando você sai da vontade de Deus, aquela perturbação que você experimenta, aquela inquietação interior, aquela tristeza, porque você percebeu que você entristeceu o coração de Deus, que você está vivendo fora da vontade de Deus. E aqui entendamos, por entristecer Deus e por estar fora da vontade de Deus, eu não me refiro simplesmente, apenas e tão somente quando você comete um pecado, mas às vezes quando você sai da vontade de Deus, porque você percebe que a vontade de Deus é esta e você quer aquela que você quer não é má, mas não é para você. Aquela que você quer não é pecaminosa,
mas não é a vontade de Deus para você, e isso já é o suficiente para que o seu coração se inquiete. Sabe quando você fica recalcitrando contra o aguilhão, quando você fica lutando para não aceitar algo doloroso na sua vida? Sei lá, aqui vou dar exemplos fáceis aqui, fáceis de identificar, não fáceis de viver, tá? Quando você fica lutando, não aceitando a cruz, que é o seu marido, que é a sua esposa, que são os seus filhos, isto é, a vida familiar, às vezes se torna pesada, e você quer fugir daquele sofrimento, e você não encontra paz. Mas quando você abraça e beija a sua cruz, a paz de Jesus se faz presente no seu coração. Eu, por esses dias, atendia a uma pessoa a quem eu tinha perguntado se ela tomava anticoncepcional, e ela disse assim: graças a Deus, padre, este sofrimento eu não trago mais. E aí assim, eu fiquei curioso por essa resposta, e eu perguntei: por que você diz isso? Porque, padre, eu usei durante muito tempo, e durante todo este tempo eu trazia uma angústia no meu coração, porque para fugir de um sofrimento que eu interpretava como sofrimento ter filhos, eu me entregava a um sofrimento muito maior. Quando eu tirei, que alegria, padre, que paz, poder me confessar, poder receber Jesus, e ela estava grávida, e aceitar a vontade de Deus. E eu nem sabia. Ela disse: padre, eu estou grávida. E eu disse: e qual é a sensação? Alívio, padre. Deus queria trazer mais uma criança ao mundo. Então, meus irmãos, é esta paz que Jesus nos dá, a paz de estar na vontade de Deus, mesmo que você experimente sentimentos contraditórios, emoções contraditórias, inquietações psicológicas, mas lá no fundo do seu coração, você está em paz, porque você sabe que você está na vontade de Deus, porque você sabe que você está alegrando a Deus, porque você sabe que se você morrer, você vai para Deus, porque você está na vontade, na obediência, na aceitação da vontade de Deus, mesmo, repito, mesmo que na superficialidade da sua alma você experimente agitações, você experimente aflições, mas lá no fundo você experimenta a paz do ressuscitado. Quando nós olhamos para a primeira leitura de hoje, nós podemos ver isso. Diz aqui que São Paulo, ele está em missão, ele está pregando o nome de Cristo, ele é apedrejado. Então ninguém aqui vai negar que ele está experimentando emoções conflitantes, né? Ninguém aqui vai negar de que ele experimenta contrariedade. Ele é apedrejado e ele fica como morto, ao ponto de os discípulos o arrastarem para fora da cidade, achando que ele tinha morrido. E diz que ele se levanta, versículo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 20, ele se levanta e entra de novo na cidade. Está louco? Poderíamos dizer. Você acabou de ser apedrejado e você volta para a cidade. Ele volta porque aquela é a vontade de Deus para ele, que ele pregue naquela cidade, e ele volta para aquela cidade, e ele vai dizer o que depois aos discípulos: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. E aqui, meus irmãos, não é alguém que está em choque dizendo isso, não é uma pessoa
histérica que isso grita, mas é alguém que sabe que a cruz, que passar pela cruz faz parte da vontade de Deus para a nossa vida, de Deus que é Deus e que por ser Deus sabe o que é o melhor para nós, de Deus que é amor e nos ama, e que porque nos ama, nos chama a um caminho semelhante ao do seu Filho. Então ele diz: faz parte da minha vida, faz parte da minha missão, faz parte do meu caminho, e não só do meu caminho, do nosso caminho, que nós passemos por tribulações, que nós passemos por sofrimentos, para entrar no céu, para entrar no reino de Deus. Muitas vezes, e acredito, meus santos, que muitos aqui vão se ver nessa afirmação, muitas vezes nós sofremos por não aceitar o sofrimento, isto é, nós sofremos muito mais por não aceitarmos o sofrimento na nossa vida. Nós sofremos porque não queremos sofrer, e aí sofremos mais ainda. Mas quando nós abraçamos a nossa cruz, nós iremos sofrer, mas a paz de Jesus, sofredor e ressuscitado, toca o nosso coração e nos capacita a sofrer com fruto, a viver com fruto o sofrimento que fará parte da nossa vida. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome o seu sofrimento e me siga, tome a sua cruz e me siga. Então nós vemos aqui São Paulo nessa tranquilidade, nessa paz do ressuscitado no seu coração. Ele está sofrendo, ele está passando por contrariedades, mas ele experimenta a paz de Deus no seu coração, que é fruto da graça a qual ele entrega os discípulos. Quando ele diz aqui no versículo 29, ele vai dizer: entregues à graça de Deus, eles realizam o trabalho para o qual eles foram designados, entregues à graça de Deus. E se nós pegarmos, meus santos, a Sagrada Escritura, nós iremos ver várias passagens em que os apóstolos falam isso, isto é, desta realidade de uma paz que Deus confere a nós quando abraçamos a vontade de Deus. Se nós quisermos aqui uma palavrinha para essa homilia de hoje, nós podemos dizer o quê? Aceitação da vontade de Deus, eis o nome da nossa paz. Aceitar a vontade de Deus, amar a vontade de Deus, estar na vontade de Deus, é o nome da nossa paz, porque foi o nome da paz de Jesus, que aceitou a vontade de Deus na sua vida. Aceitou quando Judas o traía, aceitou a vontade de Deus, e por isso já antecipava dizendo, quando Pedro o negava, aceitou a vontade de Deus quando via que iria partir e que depois retornaria, porque aceitou a vontade de Deus que o príncipe deste mundo tivesse algum poder sobre ele, porque naquilo consistia a vontade do Pai, e ele aceitava amorosamente. Meus irmãos, isso não pode ser apenas no sentido mais rasteiro que esta palavra possa significar. Isso aqui não é um estudo bíblico. Entendam aqui, por estudo bíblico, o que é que eu quero dizer? Algo que você aprende apenas intelectualmente. Não, isso aqui é um estudo bíblico no sentido mais profundo que esta palavra possa representar. Isto é, você precisa fincar, você precisa plantar no seu coração esta realidade e pedir a Deus que os mesmos sentimentos de Cristo estejam na sua alma, que assim como Jesus
viveu o sofrimento na sua vida, nós, fortificados pela graça de Jesus, vivamos na nossa vida da mesma maneira. E é por isso e para isso que ele diz: eu vos dou a minha paz. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, São Paulo vai dizer: eis porque sinto alegria. Alegria, meus irmãos, é a consequência da paz. Alegria é filha da paz. Uma pessoa inquieta, ela não está alegre, ela está ansiosa. Uma pessoa que está em paz, a alegria brota. A felicidade é a consequência de um coração que está em paz. Então São Paulo diz assim: eis, versículo 10, eis porque sinto alegria. Nós poderíamos dizer: eis porque sinto paz, nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, em tudo que sofro por amor a Cristo. Percebe que nada disso lhe tira a paz, que nada disso lhe tira a alegria, porque ele sabe que ele está na vontade de Cristo, que tudo isso ele sofre por causa de Cristo, da mesma maneira que tudo aquilo Cristo sofria por causa do Pai, por estar na vontade do Pai. São Pedro vai dizer algo semelhante lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13 e seguintes. São Pedro vai dizer assim: eis porque eu me alegro em participar dos sofrimentos de Cristo. Percebe que ele compreende os sofrimentos da vida dele em íntima união com os sofrimentos de Cristo. Isto é um homem que vive na presença de Deus e que tudo experimenta a partir de Deus, em Deus. Então os sofrimentos dele são os sofrimentos de Cristo, e os sofrimentos de Cristo são os seus sofrimentos. São Paulo vai dizer isso de uma maneira muito semelhante lá em Colossenses, quando ele diz assim: eu completo na minha carne, eu completo o que falta na minha carne da paixão de Cristo pela igreja. Quer dizer, essa íntima união, meus santos, não pode ser diferente para quem comunga o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Ali, isso se dá na palavra de alguma maneira, mas na Eucaristia, isso acontece de uma maneira excepcional, de uma maneira maior, de uma maneira, nós podemos dizer, física, em que o corpo de Cristo se torna o nosso corpo, e de alguma maneira o nosso corpo, o corpo de Cristo. Ali eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A vida de Cristo é a minha. A vontade de Cristo deve ser a minha. Os sonhos de Cristo devem ser os meus, porque eu faço comunhão com o meu amado. Então, São Pedro vai dizer aqui que ele faz comunhão com os sofrimentos de Cristo. Querer fazer comunhão só com a glória de Cristo é fácil, né? Querer fazer comunhão só com o poder de Cristo é fácil, mas fazer comunhão com as dores de Cristo, com a cruz de Cristo. Então São Pedro vai dizer: eis porque eu me alegro em ser participante dos sofrimentos de Cristo, para que eu possa me alegrar e exultar no dia em que Ele manifestar a sua glória. Por isso, se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, sois bem-aventurados, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus está em vós. Jesus vai dizer isso de uma outra maneira lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, no versículo 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, vos repelirem por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai,
porque grande será a vossa recompensa. Por que seremos bem-aventurados? Porque nisso consistiu também a bem-aventurança de Cristo. Ele sofreu isso. Ele foi ultrajado, perseguido por causa do Pai. E se nós formos ultrajados e perseguidos, se nós sofrermos por causa do Filho, nós seremos bem-aventurados. Meus irmãos, peçamos a Deus que isso não seja apenas uma teoria na nossa vida. Peçamos a Deus aqui, ao fazer comunhão com a palavra, peçamos a Deus que essa palavra, ela se entranhe na nossa alma, ela fique entranhada, ela fique nas nossas entranhas, de modo que nós vivamos esta palavra, que nós queiramos viver, que nós queiramos esta paz e praticá-la no nosso dia a dia. Quando vierem as dificuldades na nossa vida, quando você experimentar as exigências do Evangelho, quando você experimentar uma certa contrariedade no mundo por ser de Cristo, preparemo-nos, e isso se tornará cada vez mais presente, isto é, os cristãos seremos cada vez mais odiados pelo mundo por sermos cristãos. Nós nos tornaremos cada vez menos aceitos no mundo por sermos cristãos. Isto já está acontecendo em uns lugares mais, em outros lugares menos. O evangelho pregado se tornará cada vez menos aceito, e nós iremos sofrer cada vez mais por pregarmos o evangelho tal qual sempre foi pregado há mais de 2000 anos. Já estamos vendo, meus irmãos, pregadores sendo processados por ousarem pregar o evangelho. Isso vai começar a acontecer, e para animar vocês, não apenas com o padre no púlpito, mas para vocês no trabalho, quando vocês ousarem dizer que a prática homossexual é pecado, vão dizer que isso é discurso de ódio, vão até processar você. Quando você ousar dizer que a interrupção da gravidez é apenas um eufemismo, né? É um abrandamento, é uma falsidade para dizer o assassinato de uma criança na barriga da sua mãe, que é isso que é um aborto. É matar uma criança, é cortar os seus braços e arrancar, cortar as suas pernas e puxar. Se o corpo estiver já grandinho, destruir, amassar o seu crânio para puxar. É matar uma criança na barriga de uma mãe. E quando você disser isso, ao invés de ser interpretado como você está defendendo a vida de uma criança, vai ser palavra de ódio, discurso de ódio, e que você será processado por causa disso. Mas antes que nós olhemos para essas realidades longínquas, coloque na sua vida, quando você, para ser fiel à vontade de Deus, você procura ser fiel ao seu matrimônio. Quando você, para ser fiel à vontade de Deus, você vai diminuir um pouquinho do seu sono para rezar todos os dias, pedindo a Deus a graça da fé, pedindo a Deus a graça de romper com o mundo. Quando você, por amor à vontade de Deus, você vai ter que acolher um sofrimento psicológico, físico, isto é, renunciar a algo a que você se sente apegado, mas que você sabe que ali, que naquilo não consiste a vontade, que aquilo não consiste na vontade de Deus. Isto é, quando você, por amor a Deus, você abraçará a cruz. Então vamos pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria, que nos conceda esta paz, para que a paz de Jesus, não a paz do mundo, esteja presente sempre no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.